É muito importante a gente aprender isso, mas o mais importante é aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E eu quero terminar, essa mensagem é muito longa, eu vou pregar essa mensagem amanhã, na Assembleia de Deus, Ministério Unido, lá na Padre Luiz Giru. Eu quero terminar hoje aqui, mas você pode continuar lendo e estudando essa palavra. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, que fala da armadura de Deus a partir do versículo 10. A maneira como nós devemos usar essa palavra. Quais são os equipamentos da armadura de Deus? Começa aqui, quero começar no versículo 12, quando o apóstolo São Paulo, depois de dar várias instruções aos crentes de Éfeso, ele para no versículo 10, mas eu quero começar no versículo 12, porque ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, meu querido irmão, eu vou ler para você, para compartilhar até para aqueles que ainda não estão assim habituados a ler a Bíblia, e não estão bem familiarizados com esses textos que nós estamos lendo. Mas depois de aprender tudo, tem que ficar firme, não pode vacilar. Você já viu aquela história do crente, um pé na igreja e outro no mundo? Um pé na igreja e outro no mundo? Aquela pessoa que não toma uma posição diante de Deus, que não se decide, que não se encontra. Eu já ouvi alguém dizer, um pé na igreja e 8 no mundo. Isso é muito triste. E está sujeito a cair nos laços do tentador. Estais, pois, firmes. Olha aí, lá vem os equipamentos. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Palavra do Senhor Jesus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é Jesus. E vestido a couraça da justiça. Temos que praticar justiça. Temos que ser justos com nós mesmos e uns com os outros. E calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Ser pacificador. Promover a paz. Quando alguém chega para você reclamando do irmão, ao invés de você botar lenha na fogueira, eu não vou dizer você, eu vou dizer, ao invés de nós botar lenha na fogueira, a gente vai dizer, meu irmão, esquece isso, ora pelo teu irmão, sabe, ele é um servo de Deus, ele vacilou, sabe? Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aqui. Esse é o capacete da salvação, é a espada do Espírito. Agora vem um detalhe muito importante aqui no versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Vigiai e orai. Não adianta ficar orando sem vigiar, tem que vigiar também, sabe? Então, meu querido irmão, essa palavra aqui não é só pro Severino Amorim, não, é para todos nós cristãos. Diante de Deus não tem forte. Eu dizia no início da preleção que alguém pode dizer, mas pastor, eu não. Quem? Eu? Isso não pode acontecer comigo. Tem acontecido nas melhores famílias, meu irmão. Eu sei de casos de pastores, de ministérios grandes. Você que é novo convertido, meu irmão, não se escandalize com isso. Isso é importante para você ficar ouvindo isso, sim. Porque eu sei de história de pastores de ministérios grandes, de convenções grandes, de milhões de pessoas vinculadas a essas convenções, que caíram na tentação, pecaram, não resistiram
nosso Davi, sabe? Mas você que caiu na tentação, tem um caminho, siga o exemplo de Davi, leia aí o Salmo 51, que você vai ver a reação de Davi quando ele caiu na real, quando caiu a ficha. Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu cometi um duplo pecado. Eu tomei a mulher do meu soldado e, além de tudo, ainda mandei matar o soldado. Que coisa terrível. Eu ouvi de um pastor, ele falou uma coisa uma vez que eu sou obrigado a concordar, que o homem em condições humanas, mesmo sendo cristão, ele faz coisas absurdas, sabe? E Adão, não vou nem falar de Adão mais, deixa Adão para lá, sabe? Davi, homem segundo o coração de Deus, fez a maior besteira da sua vida, e ele pagou caro. A espada, a sentença que Deus perdoou a Adão, Deus perdoa, aliás, estou falando de Davi, Deus perdoou Davi, mas Deus deu uma sentença. Leia a história dos reis, como é que foi a casa de Davi, o que aconteceu com seus filhos, o próprio filho de Davi, Absalão, foi uma guerra tremenda, os filhos se destruindo, se matando. Teve um filho de Davi que se apaixonou pela sua própria irmã. Gente, pelo amor de Deus, temos que tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, para poder estar vigiando, orando e vigiando. Ah, eu sou servo de Deus, pastor. Servo de Deus também sou, meu. Eu também sou, mas eu tenho que vigiar. Você se lembra de Pedro? Pedro era servo do Senhor Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. E olha, Pedro teve esse tipo de pensamento que deve ter até passado pela minha cabeça também, e deve ter passado pela sua também. Quando Jesus estava falando com eles que seria entregue às mãos dos pecadores, Jesus estava falando para eles o que aconteceria com ele. Pedro disse: Senhor, eu não, Senhor, eu nunca te negarei. Pessoas que dizem: eu nunca vou me desviar dos caminhos do Senhor. Nunca diga isso, meu irmão. Peça a Deus para te segurar. Senhor, não me deixa sair da tua presença, Senhor. Senhor, eu dependo da tua misericórdia, eu dependo da tua graça, eu dependo do revestimento de poder para permanecer fiel ao Senhor. Se não for pela tua graça, Senhor, facilmente eu me desvio. Nunca diga que você tem potencial próprio para permanecer na presença do Senhor. Nunca diga, porque Pedro questionou Jesus: Senhor, eu acredito que Pedro até olhou para os outros: eu não, Senhor. Judas te traiu, quem sabe tem mais alguém que possa te trair, mas eu não. Sabe o que é que Jesus disse para Pedro? Se você sabe, Elias, o que é que Jesus disse para Pedro? Você sabe? Quando Pedro disse que não negava Jesus: de maneira nenhuma eu te negarei, Senhor. Tem muita gente que não sabe, tá? Se você não sabe, não se constranja por isso, não fique constrangido, porque é normal, e o diabo não quer que ninguém saiba disso também não, mas você vai saber agora, porque eu vou falar. Jesus disse para Pedro: presta atenção, eu estou parafraseando. Pedro, presta atenção, Pedro. Sabe o que vai acontecer, Pedro? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Sabe? A Bíblia fala de uma maneira mais técnica. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Tem pessoas que interpretam ao contrário. E Pedro negou, que o galo cantou 3 vezes, ele negou a Jesus, e que está falando. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Quando Jesus foi preso, foi levado lá para a audiência, lá para as autoridades de Jerusalém, e naquela época era muito frio, diz que as pessoas faziam fogueira para se aquecer do frio, e lá estava o pessoal, todo mundo curioso para saber o que estava acontecendo com Jesus, e lá estava Pedro, e diz a palavra que chegou uma criada e disse: tu é também um deles, né? Pedro disse: eu não sou Deus, nem sei quem é esse homem. Negou a primeira vez. Passou mais um tempo, chegou outro criado e disse: tu também é. Ele disse: eu não sei de nada, não conheço esse homem, estou fora. Negou a segunda vez.
E nos diz a história que passou mais um tempo, chegou outro. Esse aí também é um deles. É um seguidor de Cristo. Pedro, diz a Bíblia, que Pedro começou até a espraguejar, não sei do que se trata, eu não conheço esse homem. Sabe? Foi isso que aconteceu. Aí sabe quando Pedro negou a terceira vez, aí o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, não podemos esquecer as palavras do Senhor Jesus. Paulo foi inspirado aqui pelo Espírito Santo, quando ele falou aos Efésios: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vou repetir: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverança. Quero encerrar com essa palavra. Perseverança é insistência, é não desistir. Através da perseverança, nós venceremos o tentador e suas tentações. Nunca jamais cairemos na tentação do inimigo. Fiquemos com essa palavra: vigiando, orando, suplicando e perseverando. Com essa palavra, nós encerramos aqui o programa da Betânia, e você vai ficar agora com o Rei dos Reis, aquele que o diabo chegou para ele e disse que dava esse mundo todo a ele com toda a sua glória e queria ser adorado pelo Rei dos Reis. Mas olha, agora esse Rei dos Reis é adorado. Vou ficando por aqui, e você vai ficar com o ministério todo diante do trono, cantando o Rei dos Reis. E o programa da Betânia volta na próxima segunda-feira com o meu amigo Pastor José Luiz, a partir das 7 horas. Na quarta-feira novamente, na sexta-feira eu vou estar aqui, eu e o Elias, no sábado de novo. Fiquemos com essa palavra. O nosso muito obrigado pela sua audiência, e que Papai do Céu lhe abençoe. Ok? Até lá, se Deus quiser. A paz do Senhor.